Boa noite, Javier Vadel, professor Javier Vadel. Muito boa noite. Eu queria voltar lá no início, né? Você chegou a falar um pouco, que você explicasse como funciona ali o sistema político da China, quem pode ser candidato, se apenas membros do Partido Comunista podem ser candidatos, como funciona o sistema ali legislativo da China tanto o nacional quanto os das províncias ali, se você pode explicar um pouco melhor, porque muita gente não entende. Bom, tem que ser resumido porque geralmente se mostra a China, né, aqui na periferia do sul global, com a mídia hegemônica, como ditadura, autocracia, né? Eh, Sendo que Estados Unidos é uma oligarquia, né, uma plutocracia, e apresenta Estados Unidos como uma democracia. E ainda estamos mais acostumados a entender o, o sistema político dos Estados Unidos, que não é igual ao nosso, o nosso até é mais democrático que o americano, é, como um sistema, né, não só democrático, como mais familiar para nós. Tá? O mesmo sistema europeu é diferente. Na China, ela é fruto, o sistema político da China é fruto de uma revolução que foi gradualmente se institucionalizando, fundamentalmente a partir da década de 70, con abertura ao proceso de institucionalização, o que derivou em instituições próprias que datam de antes da Revolução. As duas sessões reúnem fundamentalmente a Conferência Consultiva do Povo da China e o Conselho Popular, o Conselho Consultivo, são duas grandes assembleias. A Conferência do Povo, ela tem 3.000 delegados. A consultiva tem 2.000 delegados. Na China, por Constituição, é o Partido Comunista que foi o partido líder da frente que ganhou a Revolução, que aglutina mais 8 partidos. Tá? Então, o Congresso Nacional, temos que pensar em duas pirâmides. Uma pirâmide que é do partido, que por Constituição lidera, e 8 partidos que não são oposição, são colaboradores. Inclusive tem o Kuomintang, uma parte do progressismo do Kuomintang que ficou no continente, e a outra fugiu com os industriais e Chiang Kai-shek para a ilha de Taiwan. Então, agora está rolando as duas sessões. Imaginem duas grandes assembleias que aglutina gente do partido e gente que é de outros partidos ou independentes. Tem representantes militares, mas o Exército de Libertação Popular, People's Liberation Army em inglês, PLA, eles são do partido. Então, o Exército, a Marinha, as Forças Armadas não são do Estado, da pirâmide Estado, são da pirâmide partido. Tá? Imaginem uma governança dupla. Na China existe, basicamente, então, esses delegados são eleitos de maneira indireta pelas bases, assembleias que são muito ativas, e as bases podem tirar o mandato do delegado se o delegado não cumprir os requisitos, inclusive 30%, eles perderam o mandato. Então, democracia direta nas bases, intermediária no meio da pirâmide, e da pirâmide para cima uma meritocracia muito forte. Então, isso também aglutina, por isso temos que entender a cultura e a história, a meritocracia chinesa.
que é milenar. A China tem há mais de 2000 anos concurso público. Então, a gestão é avaliada pelas bases e pela governança de cima. Todos os anos se reúnem. O poder executivo, esse poder seria legislativo. Eles mudam as leis, eles corrigem, eles representam setores da sociedade específicos. Eu vi várias entrevistas. Uma delas era uma representante dos empreendedores do interior que trabalha com e-commerce e com produtos específicos da pequena produção, por exemplo. Na conferência consultiva, aí tem membros do partido e alguns que não. Tem, inclusive, personalidades muito importantes da China, do cinema, do esporte, que tem o famoso, na conferência consultiva, insisto, é da anterior da Revolução. Participam as 56 etnias, estão representadas na conferência consultiva. São 56 etnias reconhecidas, ou 58, agora esqueci, mas são mais de 50. Tem, inclusive com suas vestimentas próprias. Hoje eu brincava com os alunos. Imagina a gente, os gaúchos iriam no Congresso com as roupas de gaúcho. O gaúcho argentino, o gaúcho no sul, que são iguais. Iriam deliberar. Além disso, por exemplo, o jogador de basquete Yao Ming é delegado à conferência consultiva. Tem do Tibete, tem todas as regiões que se juntam para colocar os problemas e debater. Geralmente tem um viés, tem uma fala muito política. Se quiserem, posso resumir alguns pontos, alguns objetivos. Termina o 15º, quarto quinquenal agora, 2021-2025. Também o que seria Made in China 2025, que são 10 anos, 2 planos quinquenais. Ninguém fala mais de Made in China 2025. Os chineses para não irritar os americanos. Mas o sistema, observem, o poder executivo da China, isso também no plano, os delegados estão no plano provincial também, que você perguntou. Existem cidades autônomas. Se não lembro, são Shanghai, Pequim, Chongqing. E não sei se tem mais uma. Chongqing são as grandes cidades que têm status de governação. Ser intendente de Shanghai é um cargo poderosíssimo. Inclusive, o premier Li Qiang foi secretário do partido e intendente de Shanghai. Existe também, na outra pirâmide do partido, o Congresso Nacional do Partido Comunista. Aí são todos do Partido Comunista. Tá? Mas que vai mexer nas leis é o Congresso do Povo. Tá? O Congresso do Partido Comunista, aí vamos observar também que é um congresso que delibera dentro do partido e que escolhe as lideranças do partido. Ok? Tem o Comitê Central, isso no partido, o Biro Político do Comitê Central, e o Comitê Permanente do Biro Político, que são basicamente 7. O secretariado do Comitê Central, sempre um número ímpar. Tem a comissão de inspeção disciplinar, e tem a comissão militar. Geralmente, o secretário do partido, o presidente Xi Jinping, o presidente, na institucionalização que foi se criando na China, e o presidente da comissão militar. Mas não da comissão disciplinar necessariamente. A comissão disciplinar tem bastante autonomia. Tem, como eu falei, o Congresso Nacional do Partido, né? E o comitê eleito por ele, um comitê que escolhe os candidatos. Insisto, imaginem pirâmides com democracia direta, indireta e meritocracia. Para exercer cargos executivos, poucas exceções tem que entrar no partido. O partido são mais de 90 milhões de membros, maior instituição já conhecida. E tem que fazer prova para entrar.
A famosa prova é muito difícil. Os meninos de 20 anos, 18, fazem prova. E levam bomba. Porque, claro, o objetivo não é fazer dinheiro entrando no partido, senão, basicamente, executando tarefas de base, pode ser uma região pobre. E aí, a todo momento, seja o delegado, seja o membro do partido, ele é colocado à prova. Ele é testado, ele é avaliado. Os cargos de gestão são importantes. O presidente Xi Jinping teve uma trajetória que Deus me livre. Ele governou província pobre, província rica, tentou 4 vezes entrar no partido, 5, na quinta entrou. É engenheiro, fez doutorado em marxismo. Bom, processo. O estudo de marxismo é importante, tem um debate muito interno lá dentro. Tem não sei quantas escolas de marxismo, todas as universidades têm escola de filosofia marxista, lógicamente tem debates aí muito ricos, que aqui não tem, por exemplo. Porque nós deveríamos ter com eles. Agora estão traduzindo alguns textos, né? Então dá para, na minha área de relações internacionais, tem alguns textos de discussão. Tem também teoria de relações internacionais com eles, mas também, então, para resumir, é complexo. Não? Eu tenho algum material aqui que eu posso divulgar. Meu professor Evandro Carvalho tem um texto didático, também escrito sobre isso. Professor, no topo dessa pirâmide aí são 8, né? No comitê central lá do partido. Não, é ímpar. É ímpar. Eu acho que é ímpar. Quantos são, o senhor sabe o número? Acho que é 7. 17. Agora na dúvida. Não, 7. Aqui. 7. Membros do comitê permanente, eu tenho aqui. Membros do comitê permanente do Biro Político. Vão funilando, né? Para cima. Sim. Xi Jinping, Li Keqiang, que era o anterior, do segundo mandato de Xi Jinping. Agora é Li Qiang, Li Changshu, Wang Yang, estou falando do segundo governo de Xi Jinping. Wang Hunin, que ainda está, é o ideólogo do partido. Wang Hunin escreveu um livro sensacional sobre os Estados Unidos. Ele viveu nos Estados Unidos. É o ideólogo número 1 do partido. Chao Leji, Han Chang. 7. E esses cargos têm Sempre mandato. são ímpares. Eles têm mandato. Sim, mandato 5 anos. 5 anos. Desses que mencionei, só tem Xi Jinping, Wang Hunin, do governo atual. E não sei se tem mais algum. O primeiro-ministro do Conselho, porque depois tem um Conselho de Estado, que é um órgão que participam eles. E geralmente o primeiro-ministro é o do Conselho de Estado, né? Que é um órgão um pouquinho maior. Tá? Mas o órgão decisório fundamental é o presidente, secretário do partido, Xi Jinping, e os 7, né? Membros do Comitê Permanente do Biro Político, que esse foi o 19º Congresso Nacional. Chegou até 2022. Em 2022 muda para o terceiro mandato de Xi Jinping. E aí, Li Keqiang morre pouco tempo depois de um ataque cardíaco. Não sei se era cardíaco ou não. Mas ele não formava parte do governo. Assume Li Qiang, que tinha sido prefeito de Xangai, que é o atual primeiro-ministro. Que geralmente o primeiro-ministro é aquele encarregado das questões econômicas. Tá? Geralmente é por administração governamental e economia. O foco de Xi Jinping, do secretariado geral do partido e presidente, é partido, Estado, assuntos militares e relações exteriores, lógico, né? O presidente do comitê permanente tem um membro que foca em assuntos legislativos
e nas outras regiões autônomas como Macau, Hong Kong, questão Taiwan. Wang Huning, que ainda está, procurem Wang com W, Huning com H. Essa personalidade é impressionante. Essa personalidade aglutina, e ele tem a cargo questões educacionais e da propaganda do partido. Né? Tem sempre um desses 7 que mexe mais com a comissão disciplinar e a luta contra a corrupção, que foi a bandeira de Xi Jinping em 2013, 12-13. Xi Jinping assume o secretariado do partido em 2012, quando era vice-presidente, e assume a presidência no ano seguinte. Então, nessas duas pirâmides, há uma coincidência, a menos que no futuro mude, entre a liderança do partido e a liderança do Estado, do governo. Né? Basicamente, é uma mistura de democracias diretas, nas bases, assembleias muito ativas, podem vivenciar isso. E tem o país onde mais também greves tem no mundo, né? Um intermediário indireto e funções executivas, seja em governações ou no Politburo, biro político. Aí, quando se chega nesse nível, estamos frente a um processo de funilamento para cima, baseado na gestão e na meritocracia. Meritocracia no sentido chinês, não essa liberal, né? Nossa. Sim. Liberal não se me fajuta, né? A meritocracia chinesa, você é testado pela sua gestão, sua competência e sua ética. É isso. Isso é milenar. Isso transcende a influência do marxismo. Tá? Isso forma parte do DNA da China. Tá? Então, em pouco tempo é difícil de explicar, Eduardo, mas eu acho que a tua pergunta é válida. Porque, inclusive, para o público aqui, mostrar que tem aspectos em municípios que são muito mais democráticos do que a gente. O orçamento participativo que aqui começou e depois apagou, que era uma iniciativa da esquerda, na China é comum. Normal. E são diferentes, tá? Eu vi aqui uma pesquisa de um mestrando aqui da UFMG, de urbanismo, sobre comparando o orçamento participativo do Brasil, que não existe mais, com o chinês. Oh, gente, vocês não imaginam o que é isso. Foi uma aula para mim. Uma aprendizado impressionante. Pesquisa empírica, né? Impressionante. Então, temos muito para aprender. Logicamente que não para imitar, porque a trajetória deles é totalmente diferente. Mas nós temos muito para aprender para melhorar a vida da nossa população, gente. Que é o foco do partido. Ser o povo, entendeu? O processo, quando a Xi Jinping assume, o grande perigo era a desigualdade e a corrupção. Desigualdade entre classes sociais, que foi diminuindo. Observe o coeficiente Gini desde 2013, foi melhorando, é difícil melhorar. E a desigualdade entre regiões, os dois problemas, e a corrupção. A corrupção é fundamental. Tá? Sem isso, o partido não tem válvulas de escape. Nós temos Coca-Cola ou Pepsi, né? Coca-Cola de Dourado, vamos para Pepsi. Lá não. Lá ter um partido tem que se revitalizar a cada momento. Bom, as pesquisas dão que o presidente Xi Jinping tem uma aprovação de mais de 90%. Pesquisas de Harvard, não da China. Que o partido tem uma legitimidade de mais de 90%. Pesquisas americanas. Então, nada suspeitas, né, professor? Não, é importantíssimo. Porque aqui qualquer coisa que falar do dado da China, China manipula dados, o Ocidente a transparência.
Abre a caixa preta da USAID. Exato. Agora abriram a caixa preta, não abriram a caixa preta ainda, né? Os reis da transparência da ajuda internacional. Abre essa caixa preta, ainda não abriram. Foi exposto, porque tem uma luta interna nos Estados Unidos entre elites. Tá? A gente aproveita para ver. Mas eles dão aulas de transparência. Não, é importante trazer esse tema, essa pergunta que o Eduardo fez, e como é que funciona o sistema, né? Porque eu acho que era uma acusação, né, contra a China, contra países, né, de fora do Ocidente. É ditadura, Irã é ditadura, Rússia é ditadura, Venezuela lá o Maduro ditador, né? Porque esse argumento ele caiu por terra completamente com o que a gente tem visto nos Estados Unidos e na Europa, né? Tu quer coisa mais ridícula do que o sistema eleitoral e as práticas políticas da Europa, onde um partido ganha a eleição e o presidente, o Macron, indica um primeiro-ministro de um partido que perdeu a eleição. Então tu vai lá, vota, e quem assume é uma pessoa com um entendimento completamente diferente do partido que ganhou, né? Demonstrando que democracia não tem nenhuma naqueles países ali. Agora, na Alemanha, o governo foi constituído ali pelos caras que estavam no governo antes, né, numa aliança com gente mais conservadora ainda. Né? Só falta na Europa, os fachos efetivamente terem a caneta na mão, né? E eles estão chegando lá. Vai chegar no ponto, né? Luiz, você falou sério, quem dita a pauta europeia e dá aulas de democracia é uma autocracia da União Europeia que ninguém escolheu. Von der Leyen. Von der Leyen tiraram do governo aí, Merkel antes, porque só incomodava. A outra da Estônia, falando curto e grosso, porque ela é grossa, deve ter são muito ruins os dirigentes europeus, além disso. O pessoal da OTAN, os europeus da OTAN são gente contra lobistas da guerra, né? Do sistema de armamento, são funcionários dos Estados Unidos. A Kallas, a da Estônia. Mas a von der Leyen, quem escolheu ela para ditar normas? Ninguém, né? Então, na França, você colocou, a população não gosta do rumo dos liberais globalistas, dos guerreiros liberais globalistas, né? Os que eu falo que são falcões com pele de pombo, né? Então, que agora estão escalando, né? Não sei se escalando ou latindo para ver se Donald Trump faz alguma coisa, né? Porque, evidentemente, eles... Talvez a França um pouquinho mais, mas a Alemanha é um país que depende da segurança dos Estados Unidos. Não tem muita segurança e defesa desde a Segunda Guerra, né? Então, as democracias parlamentares, né? Aquelas que estariam efetivadas, consolidadas, elas correm um risco muito grande como as nossas. Né? Mas aí a gente não consegue fazer autocrítica no nosso sistema representativo. Então, o que acontece? Quando a nova direita vai atacar o sistema representativo nosso, apontando um dedo na ferida que realmente existe. Ou seja, nós votamos por um deputado e o que está fazendo ele agora? Ele presta contas para nós. Então, ele está apontando uma elite lá, uma casta. E aí surgem aventureiros que aplicam políticas fascistas e neoliberais. Eu acho que o caminho da esquerda e do que seria o progressismo no sentido não deturpado o termo, né? Mas de uma esquerda que quer a maior participação, é corrigir o sistema de representação entre representante e representado nas nossas democracias, que represente o eleitorado e não chegar lá e ser lobista de grande bilionário, né?
se não prestam contas. Não prestam contas. Chegam lá e aí é tudo uma melange que favorece. Se lobista, nos Estados Unidos tem clara a oligarquia americana, a plutocracia. O lobby é legalizado. Quem põe mais dinheiro, põe mais empresa, leva. Eu vou colocar nos 2 partidos. Pronto. Elon Musk. Né? BlackRock, Larry Fink. Leva. Larry Fink ligou para Trump falando que queria comprar o canal de Panamá, os Hutchinson. Ligou uma semana. Saiu na Bloomberg. Ligações. O Trump falava, pera, deixa comigo. Panamá, vou invadir, papá. Que Hutchinson vendeu 80% dos portos para Larry Fink, da BlackRock. Aí está o poder. Esse é o poder. Nós temos, né, o professor Javier, o senhor falou muito bem a questão do poder, né? E a gente tem partido único nos Estados Unidos e partido único na China, né? Aí a gente vê qual é o melhor partido único para ter, né? Na China, como tu falaste aqui, em todo um processo, né, de participação popular, né, na base do partido, e nos Estados Unidos o partido único com os caras, como tu falaste aí, a BlackRock e outros, de cima para baixo, e o povo, né, sem tomar decisão nenhuma. Né? Some-se a isso o processo de desintegração social, de fragmentação social que os Estados Unidos está experimentando. Em algum momento, o governo Trump vai ter que lidar com isso. É assustador. Exatamente. É assustador. A violência. 1 milhão de pessoas estão vivendo na rua. Eram 800 e pouco, segundo o censo que fizeram. Alguns calculam que ultrapassa 1 milhão. Porque aí não conta aqueles que estão dando voltas com motorhome, desses motorhome antigos, né? Contam só das cidades. 1 milhão. Você que imagina, e crescendo, né? A pauperização social e que foi um processo que começou na década de 70 e 80, né? Com o neoliberalismo, né? Eles também estão experimentando a própria medicina, né? O veneno. O problema é que eles partem de outro patamar, né? Para nós é trágico, né? Isso. Para eles é degradante. A tragédia vem depois. Não sei o que vai acontecer, né? Mas a China tem outra abordagem. É um partido único no governo, não é o único na China. É o único como partido governante, mas não é um partido onde os capitalistas mandam, né? Não tem bilionário. Nenhum deles é bilionário. Nenhum órgão deles. Não tem. Bilionário não tem. Eles são trazidos para a conversa, como outro dia Xi Jinping reúne com os maiores bilionários na área de e-commerce, big techs, né? Só para dar a linha, para trazer eles para... Eles têm voz. Vários estão até filiados ao partido. Agora, essa guerra de classe existe. Tem gente em Xangai que não gosta de Xi Jinping, lógico. Porque há um processo de estatização desde 2020. Né? E banqueiro bilionário não existe na China porque não tem bilionário banqueiro. Não tem banco privado. Os bancos são públicos. Sim, Eduardo, desculpa aí.